senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa live aula de segunda-feira, da última segunda-feira do mês de maio. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa live aula, só para avisar o pessoal do YouTube, ou melhor, do Instagram. A gente está no YouTube ao vivo também, porque eu comecei a produzir conteúdo mais ostensivo para o YouTube, para a gente estar nos dois canais aí. E hoje a nossa live é Nunca Venda pelo WhatsApp para arquitetos. Dá para acreditar? Vocês conseguem acreditar que eu tô falando isso? Oi, Rogério, tudo bem? Gente, aqui tá muito frio, deixa eu passar um batonzinho que tá muito seco e eu vou falar bastante. Vamos lá. Por que eu botei o nome dessa aula Nunca Venda para arquitetos pelo WhatsApp? Porque eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar uma jornada que eu mesma tive, que eu mesma fiz e que não foi legal. Não foi legal, não. Não sei se vocês sabem, mas eu durante um período trabalhei como fornecedora do mercado de Arquidecor aqui da região de BC. Por quê? Porque quando eu deixei de ser arquiteta, melhor, quando eu fechei meu escritório, que eu deixei de ser arquiteta, eu decidi que eu ia ajudar arquitetos a montar seu escritório, a se estruturar. Entretanto, eu fui convidada para fazer uma palestra para empreendedores do mercado de Arquidecor. Fui convidada e aí me organizei, fui fazer uma palestra para eles. Eu fico me dividindo, gente, entre as câmeras. Eu vou aprender ainda qual é a melhor posição para colocar. Mas vou decidir aqui olhar para uma e pronto. E o que aconteceu? Eu montei uma palestra, uma apresentação para esses fornecedores aqui da região, isso em 2019, então faz um tempinho, e fiz a palestra. Foi uma porcaria. Pensa numa palestra ruim. Pensa em algo desconfortável. Pensa em eu falar e as pessoas não entenderem nada. E eu saí muito, muito, muito frustrada dessa palestra. Eu já estava com esse olhar de ajudar empreendedores, eu já estava com essa busca de ajudar empreendedores a vender para arquitetos. Não tinha sido a primeira vez que eu tinha sido solicitada e isso estava acontecendo de uma certa forma. Não sabia ainda como ia ser os processos. E foi quando eu fiz uma análise da minha palestra, do que aconteceu, e eu cheguei à conclusão de que eu não sabia o que o empreendedor sentia. Não conhecia as dores do empreendedor. Eu sabia o que ele precisava desenvolver para se relacionar com o arquiteto, para o arquiteto gostar dele, para o arquiteto especificar ele, quais as necessidades do arquiteto em relação ao fornecedor. Isso eu sabia. Agora, o que ele sentia, como que ele via o mercado, como ele era tratado nesse mercado, eu não sabia. E é por isso que a minha palestra foi muito ruim. Porque eu foquei exatamente no que os arquitetos precisavam. E isso não era para aquele momento. E isso não fazia conexão com as dores deles. Isso não gerava valor. Era uma arquiteta falando o que ela gostaria. E eu descobri que eu tinha que deixar de ser arquiteta ou teria que ser mais do que arquiteta. Foi quando eu decidi, nos próximos 2 anos, 2020 e 2021,
empreender na área de fornecedores. Já que eu era tão entendida, né? Já que eu sabia tudo que os arquitetos gostavam, então eu entrei em duas sociedades. As mais tranquilas. Na empreiteira, que contratava e prestava serviço para arquitetos, e na marcenaria. Eu decidi daí, já que vamos com tudo. E foi realmente uma virada de chave. Por quê? Porque os meus sócios, eles já estavam no mercado, eles já viviam as dores, eles já tinham todos os problemas. Então, eu entrei para gerar mais vendas, para acessar esse mercado de arquidecor. E deixa eu fazer uma perguntinha, vocês estão ouvindo aí? Aqui eu não sei se no YouTube está funcionando. Não tô. Vocês estão ouvindo aí no Instagram? Eu acredito que sim. Aqui no YouTube eu não sei. Enfim. Não tenho como entrar e saber agora. Mas vamos continuar a jornada aqui. O que aconteceu? Eu decidi, então, estar com esses sócios e fazer o processo de venda para arquitetos. Já que, né, eu sabia o que um arquiteto queria. E nada é tão fácil quanto parece. Acabei estruturando a área comercial das duas empresas, estruturando processos de venda e sendo a vendedora, o que é mais importante. Por quê? Porque quando a gente decide agregar ali o valor e criar os processos, tu tem que testar, era tudo muito novo para mim. Mas mais do que isso, o que eu aprendi? Qual é a dor? Como é a jornada de um fornecedor? O que significa início de mês, final de mês? O que significa entrega, prazo de entrega, produção, equipe e tudo isso. Tudo isso que envolve a entrega de vocês. Tudo isso que envolve o resultado de vocês. Aí, isso me deu uma bagagem fantástica. Isso me deu uma bagagem gigantesca. Fez toda a diferença. Eu não sei se fez toda a diferença. Gerou muito olhar de quais as necessidades, como integrar a necessidade do arquiteto com o fornecedor e principalmente me deu essa informação, me deu essa experiência que eu vou contar para vocês. Por que eu falo para não vender para arquitetos por WhatsApp? Com sendo fornecedora, eu tive a oportunidade de testar várias formas de me relacionar com arquitetos. Eu tive a oportunidade de buscar várias maneiras de conectar com eles e gerar valor para eles. E aí, uma vez, uma arquiteta, acho que ela era engenheira, inclusive, mas estava atuando como arquiteta de interiores. E ela simplesmente solicitou um orçamento pelo WhatsApp. Eu disse, ok, bora fazer um orçamento pelo WhatsApp. Era um home, se eu não me engano, acho que era só um home. Era só um home. E a gente desenvolveu o orçamento para ela. Fizemos
o valor que daria, a apresentação do orçamento, como eu achava que era ideal para um arquiteto ver, e enviamos pelo WhatsApp. Eu não conhecia ela, ela era uma profissional que estava chegando no mercado. Ela me descreveu um pouquinho do cliente, eu vi onde é que era a obra, isso conta bastante, né? E mandei o orçamento para ela. Dentro do processo de vender para arquitetos, eu, né, tem quando a gente chama de novo. Bora lá, ver se vai fechar esse orçamento. E aí eu fui conversando com ela nesse processo e ela, pelas palavras, pelas falas e pelas respostas, eu percebi que ela estava deslumbradinha com o mercado. E eu ofereci 5% a mais de RT. Por quê? Eu sabia que isso era um ponto de ela escolha. A escolha não era porque ela tinha mais afinidade, ela não tinha afinidade com ninguém. Ela estava chegando. Então, o que naquele momento pesaria? Quem trouxesse mais resultado dentro de uma relação de confiança. Eu realmente tenho uma capacidade de geração de confiança bem razoável. E conheço o produto, muito experiente em obra, então eu gerei essa confiança. Mas entre ela fechar comigo ou com qualquer outra pessoa, o que bateu foi esse percentual a mais de RT. E acabou que ela fechou comigo. E aí ela ia trazer o cliente para passar o cartão, fazer todo o processo. E aí ela se deu conta que ela não me conhecia, que ela não conhecia o ambiente, que ela não conhecia nada. Daí ela marcou um dia antes para vir ver o escritório, enfim. Aí, gente, eu rio porque não foi fácil, tá? Aí conheceu, então tá bom, então tá bem. Aí fomos, no outro dia ela trouxe o cliente, passou o cartão, enfim, o montante não era muito grande, né? E fomos para as outras etapas. Só que ela tinha que terminar a obra. E ela não tinha conhecimento, e ela não tinha experiência, e ela não conhecia o mercado, os fornecedores. E a obra foi atrasando, não tinha como medir, a obra foi mudando, o projeto foi mudando e não tinha como medir. E aí o cliente queria mudar para o final do ano e não tinha como mudar para o final do ano. E não tinha como produzir, e eu quero entregar, e aí a gente produziu do jeito que deu, a parte que deu o resumo da ópera, tive que devolver o dinheiro para o cliente. Tive que devolver o dinheiro para o cliente. Por quê? A arquiteta não administrou a obra, ele demitiu a arquiteta, eu já tinha pago RT para ela e tudo virou uma festa. Então é por isso que eu digo para vocês, não venda pelo WhatsApp. E o que eu quero dizer com isso? Tome cuidado quando você for vender para um arquiteto que você não conhece. Tome cuidado quais as propostas que você faz para um arquiteto para vender para ele. Porque ele vai te mostrar a índole dele. Realmente ela não estava nem aí para o cliente. Ela queria era ganhar dinheiro porque ela se deslumbrou. E aí o cliente, coitado, se ferrou. E eu junto. Porque eu tive que devolver e eu já tinha gasto dinheiro. Eu paguei RT para ela. Eu fiz, bom, resumo, né? Hoje eu falo para vocês, não compre o cliente de um arquiteto. Eu comprei o cliente dessa arquiteta, dessa designer, dessa decoradora, sei lá como é que era. Eu comprei, eu sabia que eu estava comprando. E o resumo é, se ela vai vender para ti, ela vende para qualquer um. Se ela te vender o cliente, ela não está interessada com o resultado do cliente. Ela não vai ser uma profissional que vale a pena você se envolver e pagar mais para trabalhar com ela. Não faça isso. Conheça o profissional com quem você vai trabalhar.
dependendo do segmento, escolha o profissional com quem você vai trabalhar, porque senão a conta vem. E se você é um profissional, né, um empreendedor honrado, uma pessoa que tem princípios, se preocupa com a sua reputação, mais ainda você precisa prestar atenção nisso. Porque dependendo com qual profissional você vai se envolver, essa reputação vai cair sobre você. E olha que vocês sabem que eu falo que não é para falar mal dos arquitetos. E eu não estou aqui falando mal, eu estou relatando um fato. É importante que você entenda que vender para arquitetos é construir relacionamento. E o relacionamento ele tem que ter durabilidade. E quando ele é baseado em princípios que não são legais, em incompetência, ganância, displicência, você não vai ter resultados bons. E aí não é para trabalhar com esse arquiteto. Porque você vai ficar frustrado, porque você vai perder dinheiro, porque você vai achar que vender para arquiteto é ruim. E não é. A questão é que você tem que escolher os profissionais que você vai usar. Então, se for muito fácil, como foi para mim, se a coisa tá fluindo muito lindo, o arquiteto tá muito para ti, desconfie. Tem algo aí que não está claro. Desconfie, não caia na ilusão de que vai ser fácil sempre assim. Cuide com quem você se relaciona, quais os profissionais que você vai trabalhar, qual a reputação desse profissional, quais são os valores e princípios deles, estão alinhados com você? E assim, eu parto do princípio aqui que eu falo para pessoas que têm moral no mercado, que querem construir um negócio longínquo. Porque gente que não faz a coisa certa, eu prefiro que nem me ouça. Prefiro que nem fique aqui aprendendo comigo, pelo amor de Deus. Até porque não vai ter resultado, né? Aqui só tem resultado quem sabe o que quer, deseja fazer a coisa certa, fazer o bem. É sobre isso. Então, vender para arquitetos pelo WhatsApp, sem conhecê-los, sem ter uma relação um pouquinho próxima, sem validação, entregando para ele, comprando o cliente dele, não é um bom caminho. Já tracei esse caminho, já vivenciei, como eu contei para vocês, e posso afirmar, não façam isso. Construam um relacionamento, aproxime-se dos profissionais que vocês querem vender, que vocês querem se relacionar, e aí sim acessem os clientes infinitos. Espero que hoje essa história traga uma lição para vocês e nos encontramos na segunda-feira que vem de novo, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a transmissão do YouTube e encerrar aqui até segunda que vem, pessoal.